Gente, eu não sei vocês, mas a minha relação com o Instagram já tá bem ruim, com as redes sociais de modo geral. Eu ainda gasto muito tempo lá, muito mais do que eu gostaria. Eu nem sempre tô lá de forma intencional e vendo coisas que eu escolho ver. Não me acrescenta em nada. E eu decidi há bem pouco tempo, na verdade, realmente testar, estar fora das redes sociais e ver realmente como é que isso vai acontecer, o que vai acontecer aqui na minha vida. E esse vídeo, na verdade, é um compartilhar de reflexões de quais os impactos que eu tenha percebido desse uso excessivo das redes sociais, tanto na minha vida como na vida de algumas pacientes com quem eu converso, né, em atendimento. Para quem não sabe, não me conhece, eu sou psicóloga clínica, então eu atendo tanto presencial como online. A maioria das minhas pacientes são mulheres ansiosas, ali na beira do burnout, então essa é uma demanda bastante comum e que eu vim observando aqui uma relação bastante disfuncional e prejudicial na minha própria vida com as redes sociais. Então eu decidi realmente sair e aí eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho de como é que foi esse processo. E na verdade, eu sempre falo, né, que eu sempre fui uma pessoa muito mais low profile, né? Durante bastante tempo, na verdade, eu até entendi esse termo como algo pejorativo, como algo ruim sobre mim. Mas hoje eu já consigo entender como uma característica apenas, né? E eu nunca fui uma pessoa de estar ali nas redes sociais, né? Então eu falo que eu sempre fui a atrasada do rolê, né? Então lá na época do MSN, que todos os amigos já tinham MSN, eu demorei muito para ter o MSN, até porque eu não tinha fácil acesso à internet, né? Condições familiares eram difíceis, mas mesmo na época do Facebook, todo mundo já tinha Facebook, Orkut, né? Antes do Facebook veio o Orkut. Eu sempre demorei muito para ter. E mesmo o Instagram, eu só fui criar o meu Instagram, se eu não me engano, foi 2020, que foi de fato quando eu decidi começar a divulgar o meu trabalho nas redes sociais. Então eu não tinha um Instagram pessoal, né, que eu usava como rede social de fato. O meu Instagram ele foi criado justamente com o intuito de ser um perfil profissional, onde eu iria ali divulgar os meus atendimentos, divulgar o meu trabalho, e ali como uma estratégia de marketing bastante rudimentar, porque eu diria que na época eu não entendia nada, não que hoje eu seja uma grande expert em marketing, mas eu era completamente leiga em redes sociais, como usuária de usar a ferramenta, completamente leiga em marketing, mas esse foi o intuito de eu ter entrado no meu Instagram, né? E ao longo de todo esse período, né, então 2025 até 2026, estamos agora em 2026, eu sempre tive uma relação muito conflituosa com o Instagram. Justamente por conta dessa minha característica, eu sempre fui uma pessoa mais reservada, eu sempre fui uma pessoa mais na minha, eu sempre tive medo da exposição, da crítica, do julgamento, mas isso é papo para outro vídeo também, que ele não tá gravado ainda, mas ele vai estar, e aí eu deixo o link aqui para vocês. Então estar nas redes sociais para mim foi um grande desafio, tá? Tanto por questões pessoais, mas por característica mesmo, né? E por questões de valores, né? E conforme eu fui entendendo, a produção de conteúdo ela mudou muito, né? Em todos esses anos, né? Ao longo desses 5, 6 anos do Instagram. E eu nunca gostei de conteúdos de venda, né? Eu sempre gostei de compartilhar aquilo que eu sei, de compartilhar conhecimento, de compartilhar reflexões. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer conteúdos curtos, né? Seja em texto, seja por vídeo, né? Então os meus textos carrosséis ficavam gigantescos e eu tinha uma grande dificuldade de sintetizar, de resumir o conteúdo. Os meus vídeos, né, para caber num Reels, né, de 1 minuto e meio, era muito difícil, eu não conseguia gravar algo que fosse sintético, porque eu sempre gostei de aprofundar o conteúdo e de explicar de forma profunda, mais detalhada, porque eu gosto da sensação de que a pessoa realmente entenda aquilo que eu tô falando, para que aquilo faça alguma mudança, algum sentido
na vida dela, né? Então, para mim era muito difícil, né? Fora essa questão de exposição de vida familiar, de rotina, nunca foi muito o meu perfil. Então, eu não tenho um perfil grande no Instagram, acredito justamente por isso, eu nunca consegui ter uma consistência lá, porque eu começava por um tempo e aí eu me sentia uma fraude, porque ao mesmo tempo que eu orientava as minhas pacientes a diminuírem o uso das redes sociais, porque aquilo faria sentido, né, dentro do processo de tratamento delas, de reduzir estresse, reduzir ansiedade, reduzir comparação, né, uma série de questões que a gente percebe a partir do uso. Quando eu ia produzir, eu me via naquele papel de eu tô mantendo as pessoas aqui, eu tô fazendo justamente o contrário daquilo que eu ensino, e essa coerência para mim, em tudo que eu faço, tudo que eu ensino, sempre foi muito importante. Então era muito difícil eu falar uma coisa e fazer outra, mas ao mesmo tempo eu ficava me questionando, né? Será que eu tô apenas arrumando desculpa para não fazer o que eu tenho que fazer? Porque afinal de contas é o meu trabalho, eu preciso divulgar o meu trabalho, isso aqui faz parte da minha rotina, faz parte do marketing, eu preciso de pacientes vindo, eu preciso que as pessoas conheçam o meu trabalho, e eu fiquei muito tempo ali presa nesse círculo vicioso, né, nesses conflitos internos de como é que eu posso estar aqui. Aí eu busquei formas de estar que fossem mais saudáveis, né, eu nunca usei muito gatilhos mentais de venda, de forçar a coisa, porque isso nunca fez sentido, nunca ressoou aqui comigo. E aí, por mais que as pessoas falassem, mas você tem que usar, porque é isso que vai dar resultado, eu não conseguia fazer. Mas eu confesso que eu me perdi muitas vezes nesse processo também, de tentar entender como é que seria essa minha relação, de tentar, então, tentar realmente pertencer e seguir aquilo que estava funcionando, né? Então, eu fiz ensaio profissional, e isso foi uma das coisas que até hoje eu olho assim, né? Eu fiz o ensaio usando roupas que não fazem sentido, né? Então, a personal que selecionou as roupas pra mim, ela falou, não, mas pra ensaio vai ser bom, porque te posiciona como autoridade, mas não tem nada a ver comigo, eu não uso roupa social no meu dia a dia, né? Eu me visto assim de forma mais básica, confortável, né? Até um tanto arrumadinha, né? Eu gosto de estar assim, mas eu não uso roupa social, né? Então, eu fiz muita coisa durante esse processo, e eu cheguei à conclusão de que pra mim não faz sentido. Eu iniciei esse canal aqui no YouTube há 1 ano atrás, mas eu não tive consistência, justamente por conta do medo de aparecer, o medo de julgamento, excesso de demandas, né, várias situações. E agora eu decidi ficar só aqui no YouTube, né? Eu entendo, eu vejo o YouTube como uma plataforma onde de fato eu consigo ter conversas como essa, eu consigo aprofundar o conteúdo, eu consigo realmente fazer aquilo que eu gosto de fazer, né? Que é compartilhar conhecimento, compartilhar aquilo que eu tô estudando, sem me preocupar em ter cortes rápidos, em manter a atenção da pessoa, porque as redes sociais, né? Eu nunca nem entrei no TikTok, tá? Nem tenho conta lá. Porque, na verdade, acho que eu criei a conta uma vez, eu entrei, e aí foi bizarro, assim, que eu fiquei assustadíssima com aqueles primeiros conteúdos que apareceram ali pra mim. Talvez eu nem tenha dado tempo pro algoritmo entender o que eu gosto, mas eu nunca tive Twitter, eu não tenho Threads, eu não sou uma pessoa que naturalmente gosta de estar nas redes sociais. Então, a minha tentativa era realmente por conta do meu trabalho, né, de querer estar ali e fazer a coisa funcionar. O que eu gosto de verdade é de compartilhar conhecimento. Então eu gostava de fazer live, porque aí era um tipo de conteúdo que eu conseguia realmente falar mais, aprofundar mais. E aí eu fui nesse processo, né, de autopercepção, entendendo o que fazia sentido pra mim, né? Eu gosto de dar palestras, eu gosto de ensinar. Então, eu acho que o YouTube fez muito sentido, né? Essa vinda pro YouTube. E é aqui que eu comecei a perceber, né? Que me levou também, fora essas questões pessoais, assim, dessa minha relação, desse meu valor, dessa coerência interna que eu buscava e que estava sempre sendo ferida quando eu estava tentando manter frequência lá.
Além disso, eu percebi várias outras situações no meu dia a dia também que me levantaram, assim, uma bandeira de alerta, assim, sabe? De, cara, isso não tá indo num caminho legal. Então, eu percebi que eu sempre gostei muito de ler, né? Então, na época do ensino médio, né, que eu ia de trem para a escola, eu perdi a estação, assim, porque eu me perdi ali na história, lendo. E eu percebi que eu estava pegando livros para ler, eu não conseguia manter a minha concentração, eu não conseguia ter foco ali, né? Eu começava a minha leitura e de repente meu pensamento já estava lá do outro lado. E cara, isso para mim foi... Isso precisa mudar, né? Então eu tenho 2 filhos também, né? Eu tenho um menino de 6, tá na fase de alfabetização ali, né? Já tá lendo um pouquinho. E tem uma menina de 5 que também já se interessa um pouco. E aí, pra mim é muito importante que eles tenham o hábito da leitura também, né? Que eles desenvolvam isso. E como psicóloga, eu sei que para eu incentivar esse hábito neles, muito mais do que falar, ai, porque é importante ler, você precisa ler, e dar livros, muito mais do que isso, eu sei que o exemplo importa. Então eles precisam ver no dia a dia deles, na rotina deles, que a mãe dele lê, né? Que aquilo faz parte da vida e que é gostoso, e que é bom, e que é divertido. E aí eu comecei a fazer essa autoanálise e eu olhei pra mim e eu falei, cara, eles não estão me vendo ler, porque eles me veem no celular, seja trabalhando, fazendo alguma coisa, vendo algum vídeo, né? E aí eu falei, meu, não é isso que eu quero, não é esse o exemplo que eu quero ser pra eles. E aí eu comecei a usar estratégias, né, pra diminuir esse uso. Né? Porque para mim essa coerência junto com o exemplo que eu quero dar para os meus filhos eram motivações fortes o suficientes para eu decidir lutar contra esse... É um vício mesmo, né? É muito difícil a gente lutar e concorrer com isso, porque a gente não pode esquecer que por trás de todas as redes sociais tem psicólogos, neurocientistas que estudam e usam todo esse conhecimento sobre psicologia e comportamento humano para nos manter lá dentro das redes sociais. Né? Então eu sempre falo que não é uma fraqueza você estar consumindo tanto tempo, que realmente exige muita força para a gente conseguir sair e cuidar mais desse uso, né? E aí eu percebi essa falta de concentração, me sentindo realmente cada vez mais burra, sabe? No sentido de, cara, eu não consigo ler, eu não consigo me concentrar, eu não consigo ter atenção quando eu tô aqui com os meus filhos, eu tô pensando e querendo ver a rede social, né? Fora a questão de comparação e várias outras coisas que aparecem, tudo isso foi me desgastando, assim, não dá pra mim. Né? E aí eu comecei a utilizar algumas estratégias para tentar diminuir, minimizar esse uso, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi limitar no próprio aplicativo ali o tempo de uso diário, né? Que eu queria fazer. Então, sei lá, deixar 1 hora por dia para eu usar as redes sociais. E aí depois dessa 1 hora o aplicativo bloqueia e eu não consigo entrar mais, a não ser que eu vou lá e altere as configurações, né? E aí funcionou por um tempo, mas aí eu comecei a perceber que, primeiro, né, quando acabava aquele tempo, se eu tava ali me sentindo mais ansiosa, mais angustiada, né, que geralmente nesses momentos que a gente busca essa anestesia, né, da rede social para se distrair, para buscar uma recompensa, uma dopamina rápida, eu ia lá e eu alterava a configuração, colocava ali mais alguns minutos para eu continuar consumindo a rede social. E aí eu fui vendo aquilo acontecendo com frequência. Falei, cara, isso aqui não tá dando certo, né? Não tá funcionando, então vamos mudar. É uma coisa que eu sempre ensino às minhas pacientes também. Flexibilidade psicológica, teste, erro, a gente vê o que funcionou e vai adaptando. Aí o que eu fiz? Né? Outra coisa que eu percebi também, ainda nesse momento, às vezes era, sei lá, ainda 10 horas da manhã e eu já tinha ficado 1 hora ali. Eu falei, gente, mas acabou de começar o dia, como assim? Eu já usei todo esse tempo à toa aqui, sabe? Eu não sei o que eu vi, eu não aprendi nada. É simplesmente aquele ladrão de tempo mesmo. Isso foi me deixando irritadíssima com o meu próprio comportamento, né? E aí eu falei, não, preciso mudar a estratégia. Aí o que eu fiz? Eu deixei bloqueado, né? Bloqueei zerei, né, o tempo. Então, todos os dias eu começo o dia com o aplicativo bloqueado.
Por quê? Qual que foi a minha racional, o que eu pensei, né? Se ele tá bloqueado, a hora que eu clicar no aplicativo, ele vai aparecer a mensagem que tá bloqueado. E ali eu consigo colocar quanto tempo que eu quero utilizar ali. Então isso cria espaço para que eu entre de forma intencional, porque o que acontecia? Como eu tinha essa coisa de, mas eu trabalho com as redes sociais, isso aqui também é meu trabalho, eu preciso divulgar, eu preciso estar lá. O que acontecia? Frequentemente eu entrava para postar alguma coisa, responder algum comentário, algum paciente, alguma coisa que vinha procurando a psicoterapia, eu ia. E aí, quando eu percebi, eu já tava lá, 30 minutos rolando stories, né, vendo outras coisas que não tinham nada a ver, né? E aí, nessa segunda fase, né, desses meus testes de diminuir esse uso, o que eu fiz? Começava o dia com o aplicativo bloqueado. E aí, quando eu entrava, porque falava, eu tenho que postar alguma coisa, eu colocava ali quanto tempo que eu vou ficar. Isso cria espaço para eu ser intencional e não entrar no automático, né? Então, eu vou postar alguma coisa, 5 minutinhos, 3 minutos é suficiente, né? E aí isso já ajudou. E aí eu definia mentalmente, né? Quanto tempo no máximo eu queria usar por dia, seja para postar coisas do meu trabalho, seja para gastar tempo também, tá? Porque isso é uma coisa que vai acontecer, a gente não tem nenhum problema de você querer consumir conteúdo e sei lá, às vezes tem alguém que você gosta de acompanhar. O problema é você fazer isso de forma automática e passar horas ali sem nem se dar conta, né? E aí eu percebi que essa estratégia ajudou, né? Porque aí eu ia gerenciando o tempo. Eu já fiquei 3 minutos. Já fiquei agora 10 minutos. Porque eu colocando de 3 em 3 ali, né? Sempre que eu precisava fazer alguma coisa, eu criava esse espaço. Eu entrava intencionalmente, né? E aí funcionou por um tempo, mas ainda assim eu percebia que tava muito excessivo. E eu comecei a perceber, né, que como a gente vai para o aplicativo de forma automática, né? Teve um período que eu já estava tão irritada, assim, de gente, tô ficando muito tempo, não quero, eu quero voltar a fazer minhas coisas, focar na minha vida, me concentrar nas minhas atividades. Eu fui lá e excluí o aplicativo do celular. E, gente, é impressionante como eu pegava o celular em momentos aleatórios do dia, sei lá, terminei de lavar a louça, no trânsito, né? Aquela hora que para o semáforo, você pega o celular, você vai automaticamente buscar ali e o aplicativo não tava lá. Eu falava, meu Deus, eu não queria ver nada aqui. E olha só como a gente vai automaticamente, né? E eu comecei a perceber muito isso, né? Não fiquei muito tempo sem, porque, de novo, nesses conflitos, como eu falei pra vocês, uma relação bastante conflituosa, né? Mas fui tendo essas percepções. E agora, recentemente, tem uma semana, eu decidi oficialmente a não usar mais, né? Então eu excluí dos meus aparelhos, do tablet, do celular, o Instagram. Eu vou ficar aqui no YouTube, então eu já criei um compromisso comigo mesma de estar constante aqui, criando conteúdo. Essa é uma estratégia que me ajuda a melhorar a minha comunicação, melhorar a minha oratória, melhorar a minha capacidade de estudo, né? Porque eu sempre estou estudando para poder trazer conteúdos aqui de forma mais organizada. E principalmente de mostrar para mim mesma que eu posso ser constante em algo, sabe? Que aquilo de aumentar esse senso de autoeficácia que eu falo tanto na psicoterapia, né? Então, é uma decisão bastante recente. O Instagram, eu não excluí, ele tá lá, então tem uma pessoa que tá cuidando pra mim e a única coisa que aparece lá agora são cortes dos vídeos aqui do YouTube que são postados lá, que essa pessoa cuida pra mim. E é isso, sabe? E eu tô bastante animada, na verdade. Eu tô aqui, comecei novamente, né, retomei os vídeos no YouTube agora já com esse compromisso de ser mais constante, de melhorar minha oratória, melhorar minha didática, melhorar minha comunicação, melhorar minha constância, né, com a rotina de gravar, editar, publicar os vídeos aqui no YouTube. Comecei no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, se eu não me engano. Então esse é o meu 6º ou 7º vídeo. E tem sido uma experiência bastante legal, assim, sabe? Eu gosto muito dessa vida mais offline e eu tô aberta, assim, realmente a perceber
como é que vai ser, né, daqui em diante, sem essa pressão de querer estar lá, porque acho que eu nunca estive de fato fora, eu sempre fiquei meio lá, meio cá, e quando eu estava ausente, eu estava me cobrando de que eu deveria estar produzindo conteúdo, porque fazia parte do meu trabalho, e eu acho que essa vai ser a minha primeira experiência com essa decisão de eu não preciso estar lá, eu não quero estar lá, eu vou trabalhar o meu marketing e meu posicionamento profissional de outras formas, né? Então eu tenho a clínica onde eu trabalho, vou focar aqui no YouTube, que é um tipo de produção de conteúdo que eu gosto e que vai me ajudar a desenvolver a minha comunicação, a minha oratória, que em vídeos de 1 minuto e meio, no story de 1 minuto, eu não consigo fazer isso. E eu tô bastante animada, tá? Então, eu acho que esse vídeo é mais para que vocês reflitam também sobre qual que tem sido a função das redes sociais no seu dia a dia. É claro que tem pessoas que usam realmente como um ganha-pão, existem estilos de vida muito diferentes, tem pessoas que estão confortáveis e que gostam, que querem compartilhar a vida, a rotina, e tá tudo bem, né? Mas eu acho que vale a pena a gente refletir se esse uso excessivo não tá sendo algo para regular as emoções realmente, né? Pra gente fugir daquilo que incomoda, daqueles sentimentos que a gente não quer encarar, né, como muitas pacientes acabam me relatando, né, me descrevendo, e a gente fica naquela alternância, uma hora eu tô no Instagram, outra hora eu tô no TikTok, outra hora eu tô vendo uma série, e eu nunca me sinto confortável de estar apenas comigo mesmo. E aí é um lembrete, né, uma reflexão para vocês de que tem muita vida acontecendo por trás das telas também, né, a gente não precisa estar se comparando o tempo todo. E eu tô aberta para experimentar, né? Então daqui a um tempo eu volto com um novo vídeo dizendo como é que foi, né? O que mudou, o que aconteceu, se eu fiquei ou não. Eu espero que sim, né? Que tem um compromisso pessoal realmente de, sei lá, pelo menos uns 6 meses ali, tá fora do Instagram, ele vai estar assim, apenas dessa forma com os cortes que são colocados lá. E é isso, eu acho que isso é bastante coerente com quem eu sou, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu ensino para as minhas pacientes. E eu acho que foi uma decisão bastante acertada, assim, sabe? Eu vou conseguir voltar a ler mais em casa, né? Tentar deixar esse aparelhinho bendito aqui de lado, né? Para que eu possa ser para os meus filhos o exemplo do que eu quero que eles desenvolvam e que eu possa realmente conseguir focar no que eu quero desenvolver enquanto pessoa, sem estar me distraindo o tempo todo, né? Sem estar o tempo todo pensando que eu tenho que postar, que eu tenho que compartilhar, que eu tenho o quê, que eu tenho o quê. Então, acho que eu me sinto mais leve, assim, com essa decisão. E é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha trazido alguma reflexão importante aí pra você. Se fez sentido pra você, me deixa saber aqui nos comentários, se inscreve no canal e acompanha aqui que eu vou trazer muitos outros vídeos sobre desenvolvimento pessoal, sobre como lidar com estresse e ansiedade, como realmente ter uma vida leve, né? Apesar de todo esse barulho externo, de toda essa vida acelerada e de tudo que essa sociedade, inclusive as redes sociais, nos impõe, tá? O meu convite é para que a gente consiga sair do automático e viver uma vida com mais saúde emocional de fato. Então, até o próximo vídeo.